está no fim. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Eis que venho sem demora. Série Permaneça em Jesus, parte 33. Vamos dar agora uma olhada mais de perto nas 3 áreas das quais falamos no final da parte anterior. Área 1. O fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Todas essas características desempenham um papel importante na vida diária. Elas são um importante pré-requisito para a unidade no casamento, na família, nos grupos de discipulado, em igrejas e ministérios. Paulo fala sobre a importância geral de um fruto, que é o desdobramento da natureza de Deus em nós. Em Efésios 3,17 lemos: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. O fruto de que ele fala é o amor. Em grego é chamado de ágape. Este amor é a natureza de Deus. É o amor altruísta, que busca o melhor para Deus e para o homem. Eva von Thiele-Winkler explica o fruto do amor de Deus da seguinte forma: alegria é o amor regozijante, paz é o amor em repouso, longanimidade é o amor sustentado, gentileza é o amor radiante, bondade é ajudar com amor, fé é o amor confiante, mansidão é o amor indefeso, castidade é o puro amor. Creio que é óbvio que o fruto dessas características dadas pelo Espírito Santo é amar. É por isso que fala sobre o fruto na forma singular e não na forma plural. Ellen White diz sobre essas características: a transformação do caráter é o testemunho para o mundo de que Cristo habita no ser. Profetas e Reis 233. Área 2. Os dons do Espírito. O outro efeito importante que a vida de Jesus tem em nós é recebermos os dons do Espírito. Deus nos deu diversos talentos. Em 1 Coríntios 12, Paulo compara a igreja, ou seja, um número específico de pessoas, ao corpo humano. O corpo consiste em vários órgãos diferentes. É importante para a vida e a saúde que cada órgão funcione muito bem. Isso mostra que é nosso dever servir uns aos outros com nossos vários talentos e, assim, contribuir para o sucesso geral da família, do grupo, da igreja. A cada um é atribuído um trabalho diferente. Deus nos deu diferentes habilidades. As listas de dons no Novo Testamento não são exaustivas. Havia muito mais dons na igreja primitiva. E em nossa igreja moderna existem dons adicionais. Alguns exemplos de dons de Deus para nós. Dons da fala, discurso de sabedoria, discurso de conhecimento, discurso de profecia, discurso de ensino, dom de evangelismo, dom de apostolado, dom de exortação. Dons de milagres, fé milagrosa, dom de cura, dom de línguas ou de idiomas, dom de interpretação do dom de línguas, diferenciação de espíritos, poderes milagrosos. Dons de serviço, dons de liderança, serviços gerais, dom de ajuda,
o dom de doar, dom de misericórdia, dom de hospitalidade e o dom pastoral também. A grande maioria desses dons está registrada em 1 Coríntios 12, bem como também em Romanos 12 e 1 Carta de Pedro 4. É vital que esses dois elementos, fruto do Espírito e dons do Espírito, sejam manifestados em nossa natureza e por meio da nossa fala, dos nossos sentimentos, pensamentos e ações. Só há uma maneira disso acontecer. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Os principais aspectos para ter uma vida no Espírito Santo são orar diariamente por rendição completa a Deus e pedir com fé para ser preenchido pelo Espírito Santo. Um exemplo de tal oração pode ser encontrado no livro Passos para o Reavivamento Pessoal, capítulo 4. Os leitores me contaram experiências que ilustram o efeito desse tipo de oração. Esse testemunho é de Rheinland, Alemanha. Nós tivemos experiências incríveis. Muitos irmãos e irmãs oraram a exemplo das orações do livro Passos para o Reavivamento Pessoal e o fizeram juntos todos os dias. E eu tenho orado junto com um amigo por 5 meses. Não são apenas coisas melhorando para nós pessoalmente, mas também em nossa casa, nossos relacionamentos, nosso casamento, nas áreas espirituais, na igreja, mas não de uma forma que crie grandes conflitos. Em vez disso, acontece de maneira tranquila e natural. Ficamos maravilhados e vemos nele o processo de refinamento de Deus, o que torna a vida mais fácil de certa forma, já que nós sentimos a presença de Deus cada vez mais. Você vê como esse testemunho mostra que Cristo em nós, através do Espírito Santo, tem efeitos positivos em nossa união? O relatório continua. Recentemente, uma irmã me disse: é assim que eu sempre imaginava levar uma vida boa e agradável a Deus, mas havia muitas dificuldades no caminho. Finalmente, meu sonho tornou-se realidade, e este é apenas o começo. Esta irmã encontrou a fé atraente. Área 3. Para dar testemunho de Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Jesus disse aos discípulos que eles seriam capacitados pelo Espírito Santo para serem suas testemunhas. Quando somos cheios do Espírito Santo, experimentamos um reavivamento e uma reforma espiritual. Mas o que é reavivamento? Dennis Smith explica. É um momento quando a vida de um cristão é renovada em Jesus. A alegria pela salvação preenche o coração da pessoa. Um desejo pela salvação de outros começa a arder nele. Isso significa que, como cristãos revividos, ansiamos pela salvação de outras pessoas. Ellen White diz: sem a presença do Espírito Santo de Deus, nenhum coração será tocado. Pecador algum será ganho para Cristo. Quando seus discípulos estão ligados a Cristo, quando os dons do Espírito lhes pertencem, até o mais pobre e ignorante deles terá um poder que influenciará corações. Deus os faz condutos para a dimanação da mais elevada influência no universo. E recebereis poder, 307. O conhecido evangelista e pregador de reavivamento R.A. Torrey relata uma experiência notável. Uma ajudante pastoral muito competente falou com um homem sobre sua salvação por 2 horas e nada aconteceu. Então ela pediu a Torrey que falasse com ele. Depois de 10 minutos,
o homem tomou uma decisão positiva. A mulher ficou sem palavras, pois Torrey tinha usado os mesmos versos bíblicos que ela havia usado. Então o evangelista comentou o seguinte: como ela não havia conseguido nada, eu tinha medo que isso acontecesse comigo também. Portanto, pedi a Deus em minha impotência para que o Espírito Santo fizesse o trabalho. E ele o fez. Tão